Olá, olá, muito boa noite. Muito boa noite a todos. Ahm, para mais uma live aqui do Start Digital Talk e mais um convidado, neste caso uma convidada. E dentro de minutos vamos iniciar a nossa live. Muito, muito em breve. Só esperar que a nossa convidada entre. Vou ver se ela já está por aí. Ok, já está. Olá, Isabel. Olá, Celso. Então, tudo bem? Está tudo bem contigo? Estás Também diferente, tudo. Ah? Estou assim um bocadinho louco ali, assim diferente. Luca. Mais artesanal. É bom para mudarmos um bocadinho o look. Foi agora, ano 2023, uma mudança. E Hum. então, como é que estás? Está tudo bem? Está tudo. Estava aqui a Ainda terminar bem. uma aula de mandarim a qual eu estou a assistir. Ah, ok, Está ok, num ok. nível mais alto. Ok. Então, boa noite a todos, todos que já entraram e partilhem com os vossos amigos aqui. Boa noite, Sónia, também. Boa noite, Ana. E a Isabel não sabe para o que vem, não sei se já viste as minhas outras lives, mas não viste. Não. Isto é uma partilha aqui, partilha barra entrevista do mundo digital, ou seja, a ajudar outras pessoas aqui a dar aquele passo para entrar no digital, porque muitas vezes as pessoas têm medo ou não sabem para o que vão. E tu já tens alguma experiência no digital, dentro da tua área, claro, mas todas as histórias ajudam as outras pessoas a se calhar dar mais um passo sim. E para começar, diz-me quem tu és, eu sei, mas as pessoas não sabem, mesmo que depois vejam gravado, ou seja o que for, quem tu és e o que é que tu fazes. Bem, eu sou Isabel Figueiredo Paula, sou uma pessoa muito curiosa. Sou uma mulher curiosa e sou uma mulher que não gosto da monotonia, gosto de criar, gosto de inventar, gosto de criar, gosto de ter um dia, cada dia diferente do outro. Então, das coisas que eu menos gosto é da monotonia. Adoro experienciar, adoro viajar, adoro animais, sou mãe, claro, sou mãe, amo os meus filhos, sou irmã, tenho vários irmãos, tenho uma família grande ainda, graças a Deus. E sou uma pessoa que procuro viver a vida o melhor que posso. Muitas vezes de manhã, quando acordo, penso na mim própria. Espero que hoje seja a minha melhor versão que venha ao de cima durante este dia. E procuro Boa. muito puxar a minha melhor versão para tentar levar o dia de uma forma em que chego ao fim dele e quando me deitar, deitar-me contente. O que é que eu faço? Eu, para conseguir alimentar, portanto, esta forma, estas minhas coisas que vivem dentro de mim, não é? Estas minhas emoções e estas minhas ideias, os meus objetivos, eu vou-os alimentando com criação de negócios ou de coisas que vou fazendo, tudo relacionado com a Ásia. Tenho uma empresa chamada Oriented Asian Studies e dentro dela desenvolvi alguns projetos que tu conheces, mas as pessoas não, mas uns ligados, muito ligados com a China, a nível das línguas, da formação, da consultoria, em como desenvolver negócios com a China, mas também da parte um bocadinho do lazer, da parte da cultura. E depois fui alargando para, como não me chegava à China e fruto também destes últimos anos, das coisas todas que têm acontecido, fui alargando um bocadinho também para a Ásia. Levo pessoas a viajar comigo, eu viajava. E depois houve pessoas, os meus alunos e pessoas com quem eu lidava, que começaram a querer vir comigo. Eu quero ir contigo, eu quero ir contigo. E de repente comecei a ter grupos de pessoas que viajam comigo à Ásia.
Isso fez também com que me despertasse o interesse de conhecer mais sobre outras culturas asiáticas, maioritariamente no sudeste da Ásia. Malásias, Singapuras, Vietnã, Camboja. Então, hoje em dia, todos os dias, praticamente, eu pesquiso informação sobre estes países. Tenho um membership chamado Discover Asia e pesquiso informação e o que está a acontecer nestes países e mergulho completamente na Ásia, todos os dias. Isso é espetacular. Por acaso, pronto, nós já trabalhamos juntos e dentro dessa área das viagens, isso é espetacular. E não só. Também ensinares mandarim, que não referiste aí, mas que também és professora de mandarim, essas coisas todas. Tu tinhas aqui, se calhar, a live toda só para falar sobre isso, né? A ti, o que é que te levou a escolheres esta área da Ásia, este mundo da Ásia? Olha, eu sou economista por engano. Eu tirei o curso de economia que foi completamente ao lado. Hoje em dia olho para trás e penso assim, meu Deus do céu, onde é que eu tinha a cabeça? Mas acabei por ser audaz, com imenso esforço terminei o curso com uma nota razoável. E como se diz que Deus protege os audazes, acabou por me proteger, porque salvou-me de uma situação de ir trabalhar para a Bolsa, que era o que eu me estava a preparar para fazer, comecei a trabalhar com um general. Era assessora de um general e tinha a meu cargo o Palácio da Independência em Lisboa, onde organizava uma quantidade de eventos. E estive ali durante uma quantidade de tempo onde estava bastante distraída, não havia monotonia. Organizava exposições, rentabilizava o espaço do palácio para além de ter alguma responsabilidade administrativa e financeira. E no meio disto, ao fim de uns anos de lá estar, o meu pai acabou por ter um convite para fazer parte do último governo em Macau. E eu, a primeira vez que fui a Macau visitá-los, eu nunca vivi na China, ao contrário do que as pessoas pensam, nem sou filha de chineses. Tenho um filho que parece chinês, mas é uma casualidade, e me parece um bocadinho também. Mas quando fui, a primeira vez que fui a Macau, senti-me super bem, apaixonei-me por aquilo, mas não só, eu destino, acredito imenso no destino. E acho que não precisamos de fazer muita força para termos as coisas que são nossas, ou aquelas que nós temos que viver na vida. Porque eu fui para visitar os meus pais e depois tinha lá uma grande amiga que me convidou para jantar e fui jantar com ela e apresentou-me nesse jantar um chinês que era um empresário que queria exportar antiguidades. E em Macau havia muito aquelas mobílias, que foi muito moda. E no meio do jantar, nem sonhava com nada disso, nem sabia que isso existia. Ele começou-me a falar que queria encontrar alguém, e eu já não estava muito contente no sítio onde estava, porque havia para lá uma quantidade de coisas que já me estavam a descontentar. Inclusivamente depois o general com quem eu trabalhei faleceu, e eu pensei, isto é uma boa oportunidade para eu sair fora e entrar num negócio que me permitisse ter tempo também mais para os meus filhos. Achava eu. Então ele desafiou-me para ser sócia dele na trading que ele tinha, e eu aceitei e comecei a trabalhar com a China nessa altura, em 97. E depois da China veio a Índia, trabalhei bastante também com mobiliário, com coisas da Índia. E depois começaram-se outras coisas, depois comecei a fazer compras à China para empresas portuguesas e multinacionais que estavam aqui em Portugal. Então tive uma experiência grande a nível do mercado, de ir para as feiras, comprar, escolher, trazer novidades, para aquelas feiras que são mega, super enormes em Cantão. Ia para ali, só para tu teres ideia, a minha lua de mel foi passada ali, porque o meu ex-marido também era como eu. Olha, ao meu lado, se eu posso ter um homem que ou é completamente o meu oposto, ou então tem que me alimentar um bocado disto, Pois, esta claro. de viver a vida assim tão intensa, do ponto de vista também profissional. Então, pronto, nunca mais me desvinculei. Depois dali veio, depois comecei a dar aulas de mandarim, porque achei que era a melhor forma para eu aprender. Realmente, aprenderes uma língua destas, se não a integras na tua vida, não é fácil. Só que é completamente diferente isto acontecer na década de 90 ou acontecer em 2023. Porque hoje em dia tens chineses por todo o lado e há coisas escritas em mandarim por todo o lado, a China está presente em todo o lado de uma forma direta ou indireta. E, portanto, hoje em dia justifica-se muito mais aprender mandarim do que na altura em que eu às vezes estava a estudar e a pensar assim, para que é que isto me serve? Para que é que eu estou a estudar isto? Né? Sim, Nunca sim. sonhei que vinha a acontecer Sim. o que aconteceu.
Sim, hoje em dia a China é o segundo ou terceira maior economia do mundo, né? Acho eu, né? Não sei se é a primeira, mas acho que é a segunda, né? A segunda, né? A segunda maior. Por isso está presente no mundo inteiro, né? Praticamente, praticamente. Sim. Mas isso é engraçado, essas pequenas coincidências que pode-se chamar o destino, pode-se chamar a sorte, pode-se chamar o que quiser, pronto. Mas é engraçado quando nós estamos atentos na nossa vida a essas pequenas particularidades e às vezes aproveitarmos, às vezes a nossa vida segue um rumo mais assertivo, né? Como aquilo que tu fizeste, né? Isso é engraçado. Um, e tu, antes de dedicares, eu sei que tu tens isso no sangue, né? Antes de dedicares a esses projetos, já falaste aqui, tu sempre tentaste, desde pequena, empreender? Foi algo que nasceu em ti? Sempre tiveste essa, desde que andavas na escola? Ou foi algo que depois, em adulta, ah, é que foi um mundo novo? Não, sempre. Eu acho que é mesmo, nasce connosco. Eu lembro-me de, por exemplo, em casa dos meus pais, nós vivíamos, somos quatro irmãos, e vivíamos com os pais, com os avós, era uma casa grande em Lisboa, e, e a minha mãe era um bocadinho acumuladora, acumulava imensa coisa, aquelas pessoas que têm esses sacos de coisas. E eu nunca fui assim, eu tudo o que são coisas que não uso eu tento libertar. E quando eu era pequena, havia lá uma casa de arrecadação, onde tinha os ditos monos. E Uhum. eu entusiasmava-me imenso a ideia, vibrava com a ideia de ir para a casa de arrecadação. Isto devia ter 11 anos, 12 anos. Ver os monos que eu podia ir vender para a Feira da Lada. Uhum. E levava as coisas ao sábado de manhã, para carregar os sacos de miúda, há 12 anos. Já devia ter pai 12 anos. Eu também nunca tive muito medo assim destas coisas, os tempos eram outros. Ia com uma amiga ou duas do colégio, levávamos umas coisas e vendíamos e aquele dinheiro. Então andava sempre em casa a pedir que me dessem coisas velhas para eu poder vender. E não só, por exemplo, vendia uma relógio dos meus pais, eu vendia, a venda alimentava-me imenso, estava-me no sangue. Claro, O claro. prazer da venda, o prazer de vou vender isto. Olha, confesso que eu não sei se é pelo dinheiro, se é pela libertação de coisas em excesso que estão à minha volta. Mas eu, ainda hoje em dia, eu estou sempre a olhar para a minha casa e a pensar assim, isto não uso isto, vou pôr isto no LX. E quase todas as semanas eu estou a vender coisas no LX. Sim. Claro que, ou vender ou a dar, foi uma loucura. De coisas que eu penso, como é que eu tenho tanta coisa? Porque o engraçado é que o universo realmente é uma troca, porque Uhum. muitas vezes eu dou, ou vendo, ou desbarato. Eu quando digo vender é assim, Claro. ponho um sofá 10 euros e aquilo Yeah. vai para o dia. Ah, não é que depois arranja de forma de recebo de outra forma, ou porque Yeah. comprei ou porque alguém me dá, ou porque me aparece em casa, ou porque, olha, não sei. Sim, isso é Então, verdade. esta coisa é uma coisa que se reflete um bocado também Sim. nos negócios. Yeah. Sempre tive muito esta adrenalina de fazer, de certa forma, Yeah. da venda do comprar, do vender, ou aqui, às vezes, de construir a ideia e vendê-la. Uhum. Pronto, Sim, desde acaba por ser uma adrenalina, sim. Temos aquela adrenalina. Por só quando estavas a falar antes, tens dito adrenalina, estava-me a pensar nisso, que é aquela adrenalina de vender e de partilhar, ou mesmo dar, sim. Temos aquela, e até como estavas a dizer, ao desbarato, temos dentro de nós, ficamos com uma sensação até de gratidão, até temos adrenalina de gratidão. Então, e agora virando aqui um bocadinho para o digital, hum, que vantagens é que tu vês trabalhando no digital? o digital mudou a minha vida, melhorou muito a minha vida, porque antes de entrar no digital, antes do confinamento, do Covid, foi um Uhum. ano de viragem, as pessoas diziam tens que arranjar um curso no online. Não sei o que no online. E a pessoa quer dizer, o online, mas aquilo não, parece que não fica, entra e sai. Porque a vida está feita, ia dar aulas para aqui, ia dar aulas para ali, de mandarim, não é? Formações às empresas, há tudo business with China, como é que se entra no mercado chinês. E depois pensas, não vou, não, isso deve ser uma coisa que custa caríssimo, estar a criar um Hum, site e etc. Era assim. claro. Quando aconteceu o Covid e entrei no mundo do digital, que foi assim de repente, pum, já está. Aí percebi que isto era um universo que abre completamente, é sem fronteiras.
Eu vejo o digital como tu poderes conseguir fazer coisas que no presencial, eu não sei se vou falar dos outros, mas no presencial, não faria. Para te dar o exemplo, foste tu que me ajudaste a montar o meu summit, lembras-te do summit, WhatsApp in China, o summit, que tive 36 pessoas de nome ligadas à China que vivem em Portugal, e não só, alguns que viviam, olha, viviam na China e Sim, sim, Angola. sim. Isto era uma coisa inviável no presencial. E eu assim, em 6 meses, 5, 6 meses, organizámos, tu ajudaste-me no Summit, com uma quantidade de pessoas, sem ter que ir pagar um espaço, claro, tem outras despesas, mas sem ter que pagar espaços, sem estar a convencer as pessoas para vir e ficarem a dormir no hotel. O online eu acho que é um mundo sem fronteiras e com uma acessibilidade onde se pode andar de fotão, porque fazes muito mais depressa coisas que levaria. Eu construir um summit presencial, eu teria levado 2, 3 anos Sim, sim, sim. E em termos de custos era muito mais porque, ok, temos alguns custos, se calhar, através dos anúncios, ok, e outras coisas, mas só trazer as pessoas para Portugal, se calhar teres de pagar os aviões, as passagens, aliás, e hotéis, isso era uma loucura, não dava, não vinham, as pessoas não não vinha, vinham, não vinha, não, não não, vinham, eu tinha que lhes pagar para elas não, virem. não, não, Então, uma o loucura. digital e depois a acessibilidade também, quer dizer, para os meus alunos de mandarim. Em 2020, eu preparava-me em 2019 para, pensei assim, estou farta de andar de um lado para o outro. Eu já tinha alguns grupos que viajavam comigo, então o meu plano era fazer 3 viagens por ano. Porque eu quero muito conhecer uma parte da Ásia e da África. Uhum, São os dois continentes que me atraem mais. Fazer 3 viagens por ano e a deixar o mandarim. E assim tinha mais tempo em casa, os meus filhos, fazer os jantares, já são crescidos, mas é sempre bom estar perto dos filhos. E quando veio o confinamento, foi tudo assim, agarrei em 5 alunos, porque eu tinha-os despachado. E depois acabou, estou farta disto, vocês não claro. vão de escolas, que eu quero ir passear. Então tive que os ir buscar. E, e o online, eu lembro-me que pensei assim, não, vou fazer aqui um anúncio no Facebook, fiz um post e promovi. Eu fiz um post sem saber nada ainda do Claro. online. Fiz um post pequenino com um texto dizer que achei que era interessante e Uhum. promovi. Promover 5 euros por dia ou 10 euros por dia. E lembro-me, de repente, comecei a sentir as pessoas a vir, a vir, a vir, a vir. E eu tirava à mão os contactos. Tirava à mão. Eu tinha aqui um bloco de beneficiário onde eu escrevia. Eu acordava à meia-da-noite quase para escrever o nome das pessoas. E era tudo à mão no computador, Claro, com claro. vários dados. E comecei a perceber que isto tem um potencial enorme de juntar pessoas e de chegar a um mar de pessoas que não vivem em Portugal, ou que vivem em Portugal, mas no norte, no sul, e Uhum. não em Lisboa, que era ali aqui. Lisboa, e às vezes era a zona. Tinha Sim. alunos que não eram do Rato, já eram muito longe, e vêm do Lumiar para o Rato, e vice-versa. Então, é aderir. Eu recomendo mesmo. Hoje em dia, acho que sou, não sei se sou já uma digital nomad, mas, mas sei que se não tenho esse título, se não tenho ainda direito a esse título, porque estou sempre no mesmo espaço ainda, Sim, exato. mas já não Tens, tenho. tens, tens por opção, né? Porque se quisesses, podias fazer o teu negócio em qualquer parte do mundo, né? Por isso, Assim, sim, por isso. Então, e para as pessoas não pensar, claro que o digital traz muitas coisas boas, como é óbvio, mas quais foram os teus principais desafios que tu tiveste ao início? com o digital. Sim, com o digital, sim. Foi manter o bom arranque que eu tive. Foi um grande desafio, porque em 2020 foi um ano espetacular para começar as coisas com o digital. E depois Sim. habituei-me, na expectativa, o meu patamar foi muito alto, porque apesar do Covid ser um vírus chinês, como se chamava, Uhum. o que é verdade é que a importância da China, toda a gente tem consciência que é um país com um poder enorme, gostem ou não gostem, é uma realidade, e que esse poder se manifesta no mundo inteiro. Então, falar a língua deles é uma mais-valia. Isto basicamente posto de uma forma rápida e dura. Mas manter em 2020 consegui
captar muitos alunos, como nunca conseguiria no presencial. Depois, a minha grande dificuldade, o meu grande desafio foi quando começou a baixar, manter os números que eu queria. Foi um grande, grande desafio, difícil de concretizar. E isso gera emoções de, momentaneamente, de desânimo, mas depois o que é verdade é que no digital eu acho que é muito um pico. Há muitos picos no digital. É muito rápido. Estás em cima e estás em baixo. Estás em cima e estás em baixo. E nos baixos temos que criar alternativas. É tão rápido, é um grande desafio, porque a nossa capacidade, a nossa elasticidade para adaptar aos movimentos e às mudanças tem que ser enorme. E essa Sim. elasticidade é um grande desafio. Nós, dentro de nós, quase não podemos dar-nos ao luxo de desanimar, porque já sabemos que se reagirmos e se reinventarmos, a coisa torna a subir. Sim, desistir não é opção, né? Porque no digital acontece muito isso que estavas a dizer. Há alturas que estamos muito lá em cima e depois às vezes as coisas não correm tão bem como nós queremos, né? E às vezes acontece isso, né? Em todas as áreas. Em todas as áreas, até no físico, mas no digital às vezes pode-se notar mais essas oscilações, né? Mas no digital tem uma coisa boa que é que quando vais lá acima não há limite, né? Enquanto não há limite. Porque Não senão. há limite. Só que, como se diz, quanto mais sobe a queda. Então, isso Sim, sim, acontece. Sim, há, acontece. há pessoas que se não forem persistentes nessas situações podem desistir, sim, acontece, pode acontecer, sim, pode acontecer, claro que sim. Mas a queda também é rápida, é muito diferente, é um mundo completamente diferente do presencial. Enquanto tu no presencial, se tu cais, tu muitas vezes desistes, porque cais mais devagar, de certa forma, e não cais normalmente tão alto. Aqui no online, é um mundo mágico, Sim, porque tu tão depressa, de repente, vendes 1000, como depois, às vezes, não se sabe porquê, e tu podes vender 100. yeah, E sim, depois, isto normalmente no presencial é menos oscilante, não há um gap tão grande. sim, É não o há que tão foi o grande. meu grande desafio, foi perceber que isto é um ciclo natural e que eu tenho que ter capacidade de ter calma para, na parte baixa, ponderar e reinventar e acrescentar e depois subir outra Ir, coisa. ir ajustando, né? Ir ajustando. Ok, então isto é das perguntas que eu mais gosto de fazer às pessoas, porque cada pessoa tem uma resposta diferente. Que é, para ti, quais são os hábitos que um empreendedor deve ter? 2, 3 hábitos. Olha, Não eu, preciso. eu acho que há um hábito fundamental, que é apostar no seu desenvolvimento pessoal. Porque para conseguir estar equilibrado para todas estas quedas, quando cais sozinho. E se não estiveres estruturado, se não estiveres dentro de ti seguro e tranquilo, é um abalo muito grande, porque vai ao ego. Vai-te ao ego. Tu sentires que estás por ti, que tens provas a dar, que mais ninguém te apoia, que não te ajuda. A ajuda é limitada, a responsabilidade tua é ilimitada. Uhum. Se não estás dentro de ti bem equilibrado, e quando eu digo isto, a apostar no desenvolvimento pessoal, eu posso dizer o que eu faço, por exemplo, quando isto tudo começou, eu gostava muito sempre de fazer meditação, mas não tinha hábito. Então eu às vezes procurava fazer e depois estava mesmo sem fazer. Depois às vezes lembrava-me um dia e depois estava mesmo sem fazer. E quando Uhum. isto tudo começou em 2020, em fevereiro de 2020, eu comecei a fazer meditação diariamente. E sentia que isso tinha um impacto muito grande no meu equilíbrio, na forma como eu conseguia estar em cima. Ok. E, portanto, eu procurei dessa forma e investi muito invisto no meu bem-estar nisso, fazer um desporto, ou andar, ou Uhum. mesmo a própria alimentação. Eu acho que é fundamental para um empreendedor pensar que para conseguir empreender para fora, tem que primeiro empreender para dentro.
e sentir-nos o mais tranquilos possíveis para poder levar os projetos para a frente. Sim, concordo contigo, 100%. Primeiro temos de nos evoluir para depois ajudar as outras pessoas. Seja em que área for, se nós não nos alimentarmos a nós próprios, muito dificilmente vamos conseguir passar uma mensagem, seja em que área for. Até aí Depois a equipa, depois a equipa. A equipa também é Sim, importante. sim, a equipa também é importante, claro. Não faz sozinho. Não Sim, se consegue sim, fazer sozinho. sim, sim. E Sim, às nesse vezes é aspecto, mais. temos uma ótima equipa. Apesar que estavas a dizer há pouco que quando cais sozinho, é verdade, porque também o ser empreendedor também é muitas vezes muito solitário, né? É uma coisa assim muito solitária. Podemos ter equipa, podemos ter tudo, mas acaba por ser uma coisa muito, muito solitária. Porque é um modo de estar na vida, sempre em desafio, né? Sempre ali no headline. Por isso é que não é para todos, né? Porque senão toda a Sim. gente, senão toda a gente queria, toda a gente quer, mas nem toda a gente vai. Até que projetos é que tens para o futuro? Queres revelar aqui alguma coisa ou é Pois é. segredo? Tenho. Olha, estou muito focada no membership, no Discover Asia, que é no fundo, é um clube de subscrição onde cada mês é dedicado a um dos países da Ásia, o Japão, Malásias. E o que é que acontece durante esse mês? As pessoas têm acesso à informação de uma forma organizada e concentrada. Por exemplo, terminou agora ontem o mês do Japão, e com o mês do Japão, durante o mês do Japão, as pessoas tinham acesso a informação sobre restaurantes, os melhores restaurantes japoneses que podem encontrar em Lisboa, ou dicas de livros que pode ler, seja escritos por japoneses, seja que foram escritos romanceados por autores estrangeiros, mas que se passaram no Japão. Curiosidades, notícias que estão a decorrer naquele momento sobre o Japão. São coisas engraçadas. Olha, hoje nem por acaso, mas da Malásia, estou sempre a pesquisar, não é? Claro. Ontem na Malásia, numa cidade na Malásia, para teres uma ideia, numa casa de uma família, pelo teto, caiu, tão pesada que era, uma cobra, uma piton de 3 metros, caiu em cima da cabeça das pessoas, os donos Oh, da vai. casa. Incrível, Grande uma cena. piton de 3 metros caiu. Pronto, este tipo de coisas tem-se acesso no membership. O membership é um dos meus projetos e não só. Retomei as viagens, vou retomar agora, vou ao Ok, Japão em junho. boa. E depois em setembro irei à Malásia, Singapura, Bali, Bornéu com um grupo que está aberto o grupo, já tem pessoas, já está constituído, já dá um mínimo para a viagem se concretizar. E esse é o meu projeto, e continuar com as aulas de mandarim. Tenho equipa neste momento de professores que dão aulas comigo. Ok. Já dão bastante, mais do que eu, porque eu gostaria de fazer um summit para o fim do ano, não só o WhatsApp in China, mas este ano vou fazer o WhatsApp na Ásia. WhatsApp. Ok, ok, Não está ok. tão focada só na China. Uhum. E, e viajar. Gosto muito de poder elaborar as viagens, promover, ir conhecer a cultura e portanto, está no meu radar completamente a Ásia. Isso é espetacular. Por isso, pessoal, aproveitem. A Isabel, em termos de viagens, mandarim, espetacular. Eu já trabalhei com ela e é das melhores pessoas que eu conheço. Por isso, aproveita. Sigam o Obrigada. Instagram. Agora, para acabarmos, Isabel, um conselho para quem está a começar agora como empreendedor no digital, que seja no digital. Mas pronto, como empreendedor que acaba por ser a mesma coisa. Um conselho é escolherem alguém que os apoie. Eu tive sempre alguém e acho que é fundamental ter um braço direito de alguém como tu, Ok, ok. que tenha conhecimentos sobre o digital, porque é meio caminho andado. É mesmo o meu grande conselho. Sozinhos está fora de questão. E depois também não ter medo de investir um bocadinho para quem está a começar. Tem que se investir. Não há nada que é muito raro alguma coisa crescer sem investimento financeiro. Para além E, do tempo. por acaso isso é verdade, estavas a dizer. Há pessoas que entram no digital e pensam que não precisam de gastar dinheiro, não precisam de investir.
Estou aqui a dizer que tu és fantástica. FC, não sei. E é uma realidade essa, tem-se de investir. Qualquer negócio tem-se de investir, porque senão não há frutos. Então, agora para acabar, não sei se alguém tem alguma pergunta aqui à Isabel, se ficou curioso aqui com os memberships o membership da Isabel. Deixem alguma pergunta, ou se querem viajar. Quais são os países que tu estás aí a pensar em Olha, organizar viagens? em julho vou ao Japão, mas essa já está fechada, já não. Porque tenho um limite de pessoas também, não posso. Porque depois eu quando vou, eu gosto muito. As pessoas quando vão, gostam de ser mimadas e gostam que lhes proporcionam melhor. E tudo requer uma. Neste momento já estou a trabalhar a viagem do Japão, ainda não lá chegámos, mas entregas de informação sobre o Japão, até fiz Uhum. um webinar Ok. sobre as 26. Pronto. O que é que tenho? Tenho em setembro Malásia, Singapura, Bali e Bornéu. E vão ser 21 dias, vai ser uma super viagem. Porque Bornéu é a maior ilha da Ásia, mais selvagem, com mais animais, com aqueles macacos narigudos, elefantes minis, os elefantes minis. Portanto, estou super entusiasmada, que eu adoro animais e tudo o que possa então ter animais nas viagens, estou lá. E depois estou a pensar já para o ano. Para o ano gostaria muito de fazer Coreia do Sul Ok. e Sri Lanka. E tenho que voltar à China, porque já não vou à China há 4 anos. E gostava de fazer a parte da Rota da Seda antiga da China, que é a zona toda do deserto, de Gobi, Ok. e que entra pelo Quirguistão. E gostava de fazer essa. Bem, isso é brutal. O Japão é a viagem de sonho de muitas pessoas, está a dizer. Estou aqui a O dizer. Japão é a viagem de sonho de algumas pessoas. Eu acho que talvez. Tens que vir comigo, Celso. Sabes que eu adoro viagens. Eu, por acaso, ultimamente não tenho viajado tanto como gostaria, né? Mas eu revejo muito, não para a Ásia, mas eu revejo muito nas coisas que tu fazes, porque nessa parte de viagens, porque eu também sou muito assim. Eu, todas as viagens que fiz até agora, eu quando saía de casa, para o avião, já sabia para onde é que ia, quais eram os restaurantes que eu ia, já, tudo organizadinho. Eu sou muito assim também. Por isso, quando tu começaste a fazer isso e a falar, há uns meses, e assim, isto é mesmo a minha cara. Isto é Sim, mesmo sim. a minha cara, isso é muito interessante. Por acaso estou aqui a dizer, uma aluna de Isabel, recomendo. Aqui a Cristina, muito interessante, parabéns, Isabel. E o, Obrigada. o David Grades, Japão é a minha viagem de sonho. Ah, Pode ser Gajo para deve o ser ano, pode ser para o ano que repita. Pode ser. Pois, pode ser. Por isso, um pau à fila de espera. Pode ser, pode ser. Mas sabes Bom, uma Isabel, coisa? Sabes qual é o pior, diz, só para terminar, o pior dia que diz, eu diz. tenho, o pior dia que eu tenho quando vou viajar, no meio disto Qual? tudo, Qual é que é o é a pior dia? véspera. Antes de ir? Ok, ok. A véspera antes de ir. Porque dá-me sempre. Depois entro no aeroporto e acabou. O chip Acabou. acabou. Mas dá-me ali sempre uma coisa de deixar as piscadelas sozinhas, Ok. os filhos a Pois, casa, a Lioa sai da gruta. pois, pois, pois. E isso dá-me. Mas depois Pois, é. quando se mete o pé no avião e quando se chega ao Basta-me país, entrar no então. aeroporto. Basta-me entrar no aeroporto, mudou tudo. O radar já não está. Acabou. Yeah. Não sei se acontece contigo, mas comigo acontece que isso das viagens é muito nós irmos à busca de coisas diferentes, de culturas diferentes. Eu sinto muito isso. E as diferenças, mesmo no clima, isso tudo. Eu noto essas coisinhas todas. Tipo, por exemplo, quando já estive no Brasil e eu lembro quando saí do avião. Fomos assim para uma zona, não sei que dava vindos da alfândega, estava um grande calor, eu assim, pá, que faz aqui um calor fora do normal, né? Que no Brasil é muito calor. Ah, e eu pensava que era uma coisa de estar ali dentro de um barracão, tipo um barracão, não sei o que era aquilo. Mas quando se cá para fora, mesmo cá para fora, não, isto é mesmo no Brasil, já estamos no Brasil. E essas diferenças mesmo do clima e isso tudo, bem, para mim é algo que nós buscamos, acho que o ser humano vai buscando.
Não sei. São pequenas coisas que nos fazem querer viajar. É, Como essa, por exemplo. é, é Bom, ótimo, é Isabel, muito olha, gostoso. yeah. Isabel, muito. Estou condicionado às férias escolares. Então, em agosto também há férias. Também, a Isabel também deve fazer férias em agosto. Eu gosto de caminhar. Por Eu isso, gosto de caminhar. não há problemas. Não, isso é coisa de tudo. Não há problemas. Por isso, Carmo, também podes ir. Isabel, quero-te agradecer de coração. Muito, muito obrigado por teres aceito o meu convite. Passares aqui o teu testemunho, aqui a tua história. E foi muito bom passar este bocadinho aqui contigo. A gente já não falava aqui há algum tempo. E muito, muito obrigada. Está bem? Obrigada eu, Celso. Gostei imenso também que me tivesses convidado. E recomendo-te. As pessoas Obrigado, que obrigado. pensem que precisam de ajuda, olha, muitas vezes as pessoas perguntam, deve haver aqui muitas pessoas que precisam de ajuda na área digital. Recomendo vivamente. E obrigada pelo convite, gostei muito de te ver. Estás bem, fica-te bem o novo look. Obrigado, E obrigado. até breve. Então, vá, obrigada, Adeus, Isabel. obrigada. Obrigado. Beijinho, vá. Tchau, tchau.